A nossa saudação cordial e amiga para todos os nossos telespectadores. Esta é a 44ª emissão da TV SEF, órgão de informação e formação do Centro de Estudos de Fátima. Em rodapé, correm os títulos das notícias e rubricas que lhe vamos apresentar. O CEF é cada vez mais escola intergeracional e vamos ficar a saber porquê. Uma palestra sobre nanotecnologias intitulada O que há de diferente no nanómetro. Numa segunda peça, apresentamos-lhes dúvidas de alunos esclarecidas pelo orador, o professor Fernando Nogueira, da Universidade de Coimbra. Carmenezita Ferreira veio ao CEF falar da sua obra e da importância e do poder da leitura. Uma atividade organizada pelo Clube de Solidariedade que levou uma parte dos seus membros a conhecer o lar de Santa Beatriz da Silva. Falaremos de uma visita de estudo realizada a Tomar e a Santa Margarida pelos alunos do 8º ano. Apresentamos-lhe depois alguns ecoterrários preparados por alunos do Ecoclube. Falaremos da final regional do corta-mato do desporto escolar que teve lugar em Almeirim. E terminaremos com a habitual surpresa do baú das memórias, que, desta vez, contém algumas boas, velhas propostas de publicidade. Fique connosco e convide a ver os seus amigos. A partir do próximo ano, o CEF será uma escola ainda mais intergeracional do que já é. O diretor do CEF diz-nos tudo sobre este novo cartão de visita da nossa escola. Hoje temos uma entrevista especial nesta emissão. Especial não só porque estamos na presença do Sr. Diretor, professor Manuel Bento, boa tarde. Boa tarde. Mas também especial porque contamos dar-lhe novidades importantes sobre o próximo ano letivo da nossa escola. De facto, o CEF prepara-se para receber o ensino pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico do Externato de São Domingos. Mais um título entre os vários que já conquistou. E desta vez, o CEF, uma escola intergeracional. Como o próprio nome indica, precisamente escola intergeracional, é que vamos tentar reunir todas as gerações, se espera que sejam estudantes e também aquelas que a priori já não seriam, mas que passaram a ser, num único espaço. Na verdade, o que vamos ter vamos tentar, e de certeza que vamos conseguir, receber crianças desde os 3 anos de idade nesta escola e acompanhá-los durante 15 anos até irem para o ensino superior. Posteriormente irão fazer o seu percurso no ensino superior, mas mais tarde, depois também de uma vida de trabalho, eles regressarão à sua escola. Do ponto de vista físico, como é que o CEF se está a adaptar em termos de espaços para acolher este novo grupo etário? Felizmente, o complexo escolar, e eu agora passo a utilizar este termo complexo escolar do Centro de Estudos de Fátima, é composto por vários edifícios, concretamente 3 grandes edifícios: o edifício do secundário, o edifício dos serviços administrativos, pavilhões, piscina, etc. e um edifício que tem auditório onde os nossos alunos do 12º ano têm aulas. Acontece que temos um resto do chão com 10 salas, excelentes salas livres. E é aí que vai funcionar o espaço dos mais pequeninos. E do ponto de vista organizacional, que desafios é que o CEF já teve que enfrentar para acolher estes alunos e também responder às suas expectativas, bem como às expectativas das suas famílias? O primeiro grande desafio é a coragem que nós sempre demonstramos por novos desafios. Efetivamente, deparámos-nos com uma realidade que era: o Externato de São Domingos ia terminar a sua atividade em Fátima. Fizeram a proposta, certamente, a várias instituições e nós considerámos que sim, que era um projeto interessante, não iríamos nunca deixar morrer o ensino particular a esse nível, jardim infantil ou pré-escolar e primeiro ciclo, em Fátima. Achamos que aquele cariz católico, aquela filosofia que esteve sempre subjacente ao Externato de São Domingos tinha que ser mantido. Já que tínhamos instalações, tínhamos vontade, tínhamos imaginação, temos professores, temos funcionários, temos muita gente com vontade em trabalhar, dissemos sim e vamos arrancar com ele no próximo ano. Com esta nova realidade, a escola deu um importante passo, com certeza, para abrindo as suas instalações a alunos que também eles dão os primeiros passos no seu percurso escolar. O que é que levou a direção a enverdar por este caminho e não por outro, a tomar esta decisão, no fundo? É o desafio.
é a vontade em fazermos diferente, em fazermos melhor. É fundamental que na nossa prática, como dirigentes, como professores, como colaboradores da escola, introduzamos sempre a novidade. Todos nós estamos com grandes expectativas de que vamos construir algo muito interessante a nível do ensino neste país. A nossa escola vai reunir níveis etários diversificadíssimos, como sabemos, não é? Alunos que vão desde os 3 anos no ensino pré-escolar, passando por todos os níveis de ensino, com o projeto da Universidade Sénior, iniciado neste ano e que também está a correr muito bem. O que ganha uma escola com toda esta interação? Primeiro, deixe-me só dizer que o Jardim Infantil e o primeiro ciclo, apesar de funcionarem dentro do nosso complexo escolar, vai funcionar em espaços totalmente autónomos. Mas lá por estar em espaços totalmente autónomos, em que no dia a dia as crianças não vão contactar com os mais velhos, não quer dizer que não o façam sempre que consideremos necessário, e isso vai acontecer muitas vezes. As famílias de facto vão ver que é possível pormos as crianças mais novas a contactar com os outros jovens e com os adultos de uma forma francamente positiva. O que eu acho que nós vamos aqui criar é crianças extraordinariamente autónomas, a perceber regras, a perceber valores, a respeitar os mais velhos, mas por outro lado a absorver aquilo que os mais velhos lhes podem ensinar. Do seu ponto de vista, poder-se-á perder alguma coisa? Não, a ideia quando juntamos todos estes atores é ganhar. Acredito sempre que estas sinergias são somativas e de facto o que vai haver aqui é a soma das várias valências, a soma das várias aprendizagens, a soma dos vários saberes, enfim, e acho que vamos ser uma escola cada vez mais enriquecedora, enfim, vai ser uma escola onde as crianças efetivamente vão aprender a ser adultos, pelos exemplos, inclusive, que vão ver dos séniores, por exemplo. Não é? Há 45 anos que o CEF iniciou esta caminhada, sempre com o apanágio de ser uma escola acolhedora, abrangente, que não exclui ninguém. Aos interessados, às famílias especialmente que queiram fazer parte desta grande família educativa que é o CEF, gostaria de deixar alguma mensagem concreta, informações concretas? De facto, tenho algumas informações a dar relativamente aos níveis de ensino que já ministrávamos. Tudo continuará dentro do expectável e sabem o que podem esperar de nós, estas novas dinâmicas que criámos nos últimos anos. Relativamente ao Jardim e primeiro ciclo, fiquem cientes que vamos continuar, apesar do CEF ser entidade titular das duas escolas, na verdade vão existir aqui 2 escolas, Externato São Domingos e Centro de Estudos de Fátima, sendo a entidade titular, ou seja, quem manda a sua direção, os mesmos. No entanto, terão de diretores pedagógicos autónomos com projetos que serão comuns. Relativamente ao Jardim Infantil e primeiro ciclo, ou seja, ao que se chama Externato São Domingos, podem contar com algo absolutamente inovador a nível nacional. Nós não vamos fazer mais do mesmo. Tem que se justificar, os pais que nos escolhem têm que perceber porque é que vou colocar o meu filho no Externato São Domingos do Centro de Estudos de Fátima. É igual ao que se faz noutros lados? É igual ao ensino público? É igual ao que já se fazia? Não, é diferente. Vamos oferecer novas metodologias, vamos oferecer novas dinâmicas e vamos inclusive oferecer novas disciplinas. Por exemplo, se calhar nunca ouviram falar, ou muitos ouviram, mas enfim, nem todos, em filosofia para crianças. Nós vamos estimular o espírito crítico, a criatividade, etc., nas crianças através de debates filosóficos adaptados a crianças de 6, 7, 8 anos. Em vez de falarmos em tecnologias da informação e comunicação, vamos falar na nova linguagem que todos terão que dominar nos próximos anos, que é programação. As crianças vão ter disciplinas como lógica e programação. Já sabem que a grande aposta que fazemos no inglês, as crianças vão aprender conceitos de inglês a partir dos 3 anos. Ou seja, temos muita coisa diferente. Não descuramos, é claro, a matemática, o português, a educação física, a educação musical, as artes plásticas, etc. Mas de facto vão aparecer aqui muitas e boas novidades. Com estas novidades, qual o retorno que espera para o futuro? Eu vou ser franco, o retorno que eu espero, acima de tudo, o nosso enfoque é os alunos. Queremos crianças bem formadas, crianças felizes, crianças que aprendam, crianças com, como eu digo, com futuro.
Agora, acima de tudo, nós acreditamos que as escolas, estas organizações, têm uma missão. E a missão não é os salários dos professores, garantir um emprego, nem nada. A nossa missão é que as crianças aprendam, que sejam bons cidadãos, que tenham orgulho no seu país, que tenham vontade em fazer, que sejam determinados. É isto que nós queremos. Esperamos ter contribuído para o informar e para o esclarecer sobre a realidade da nossa escola, Centro de Estudos de Fátima. Muito obrigada pela sua atenção, contamos consigo e, por certo, você também poderá contar connosco. O que há de diferente no nanómetro? Foi este o título da palestra proferida no auditório do CEF, no dia 19 de fevereiro, pelo professor Fernando Nogueira, convidado pelo Grupo de Ciências Física e Químicas. Os alunos do ensino secundário matriculados nesta área de estudos ouviram o orador apresentar as últimas descobertas realizadas na área de nanotecnologia, a nível mundial e em Portugal. Fernando Nogueira é doutor em Física e coordena o Grupo de Investigação Física da Matéria Condensada do Centro de Física Computacional da Universidade de Coimbra. Além de dezenas de artigos publicados em revistas internacionais e 3 livros editados, o nosso convidado dirige a Comissão Nacional das Olimpíadas de Física e ocupa-se também da Escola Quark na Universidade de Coimbra. Para dar uma ideia das dimensões do nanómetro, o orador comparou com as medidas de um campo de futebol e com o tamanho da área ocupada pelo CEF. As leis da física clássica, que explicam os fenómenos que ocorrem à escala que estamos habituados, de 1 km a 1 milímetro, não explicam os fenómenos que ocorrem à escala do nanómetro. Se a vossa escola valesse um nanómetro, a Escherichia coli passava de Salamanca. Portanto, se a vossa escola for um nanómetro, 1 milímetro é a distância, é metade, mais ou menos, da distância da Terra à Lua. Quando nós estamos a falar do nanómetro, estamos a falar de qualquer coisa que tem a mesma relação de escala para esta distância que a vossa escola tem com a distância da Terra ao Sol. Isso obriga-nos a pensar na ciência de forma diferente e a arranjar novas explicações para o fenómeno que se observam à escala nano. É também por isso que os materiais envolvidos em nanotecnologia têm propriedades muito diferentes dos materiais vulgares e dão resposta a solicitações do mercado que os outros materiais não conseguem dar. Portanto, põe-se o material na fase em que ele está mole, molda-se e depois deixa-se arrefecer lentamente para ele não perder a forma e ele muito lentamente ajusta-se, fica com a forma que nós lhe demos, neste caso um clipe, e entra na fase dura. O resultado prático é este. A nanotecnologia é abordada de forma muito ligeira nos programas de Físico-Química e é difícil de compreensão para a maioria dos alunos, por ser um mundo muito pequeno e não se consegue visualizar, mas apenas imaginar. O nanotubo não se vê a olho nu e é mais fino do que um cabelo. Se pensarem num fio de 1 milímetro de espessura, um fio normalíssimo, com 1 milímetro de espessura, para fazerem o equivalente, precisam de um fio com 10 à quinta metros, ou seja, um fio de 100 km. Podem ver o tamanho deles aqui, nesta figura. Isto que aqui está por trás não é um nanotubo, é um cabelo. O nanotubo é esta coisa que aqui está a dar um nozinho. Por outro lado, os alunos tentam explicar os fenómenos nano com as leis que aprendem na Físico-Química, ou seja, com as leis da física clássica, que, na maior parte das vezes, não são válidas para a escala nano. É por estas razões que esta área se torna tão difícil e ao mesmo tempo tão aliciante para eles. Fernando Nogueira, com a simplicidade dos grandes sábios e com um poder de síntese incrível, conseguiu em pouco tempo explicar alguns dos fenómenos que se observam à escala nano. Mas o que mais fascinou os alunos foram os estudos científicos que pretendem encontrar tratamento para patologias diversas através da aplicação de nanotubos. Um exemplo, o estudo feito em ratos aos quais foi induzido um tumor. A um deles são injetados nanotubos e a outro não, para que se faça o controle. E o que acontece, portanto, se vocês puserem os nanotubos, podem fazer uma análise segundos depois de ter passado a tal radiação infravermelha por cima dos ratinhos. O que é que acontece? O ratinho tinha nanotubos, isto é uma visão da temperatura, é um scan térmico do ratinho, na zona onde está o tumor está quente. As células tumorais são naturalmente absorvidas à superfície do nanotubo.
Irradiando esse nanotubo com luz de comprimento e onda adequado, o nanotubo aquece e as células tumorais são destruídas pelo calor. Sobre algumas questões pertinentes colocadas pelos alunos, por exemplo, como se retiram esses nanotubos do organismo humano, se provocam efeitos secundários, se a pessoa não assa por dentro devido ao calor, falamos na seguinte peça que aborda também outras questões, a experimentação em seres vivos, se este tipo de estudos poderá curar patologias de foro psiquiátrico e conhecer melhor o funcionamento do cérebro. A resposta é afirmativa e não se trata de ficção científica. Muitas vezes, em ciência, é preciso fazer a triagem entre o que é ficção e o que é de facto ciência. No decorrer desta palestra, fez-se isso e acreditou-se que é possível fazer investigação de ponta em Portugal. Num futuro muito próximo, poderão ser os alunos do CEF os autores de pesquisas quase tão aliciantes como as escritas pela ficção científica. No final da palestra, alguns alunos puderam esclarecer dúvidas e colocar questões que prolongaram a conferência sobre um tema tão interessante e atual. E o professor Fernando Nogueira parecia não ter pressa de terminar uma conversa afável que se prolongou por um quarto de hora e se caracterizou, mais uma vez, por uma grande simplicidade e amabilidade. Uma corda tem várias fibras enroladas umas sobre as outras, não é? Então aquilo é basicamente o mesmo princípio do diamante, porque é grafite e fica muito duro, não é? Não é grafite, mas é uma estrutura, é uma estrutura, uma forma de carbono, uma forma pura de carbono. Não tem as mesmas propriedades que o diamante, mas tem algumas propriedades parecidas. É que eu achei curiosa a ideia do elevador, porque eu ainda não consegui enfiar na cabeça como é que vão arranjar energia suficiente para levar aquilo e se podiam fazer para Marte, tirando que os planetas andam à roda e depois aquilo partia. Para Marte a distância é um bocado grande, e repara que para o elevador não estar sujeito a tensões estranhas tens de ter a estação geoestacionária. Tem de ser para uma estação geoestacionária. Não é muito difícil. Tem de andar sempre sobre o mesmo sítio. Mas isso já andam todas quase por causa de... Não, o GPS, a maior parte dos satélites não é geoestacionária. Então isto tem muito mais trabalho do que simplesmente fazer-se uma corda. É. Ainda tinha-se de fazer um elevador que andasse sobre aquilo, controlar a tração, arranjar um motor, depois ainda há a barreira do som. A barreira do som. As barreiras, a atmosfera. Sim. Estamos para aí umas poucas centenas de anos disto, não estamos? Não. Décadas? Talvez décadas. E aquela ideia de aquilo do controle da mente está a ser trabalhado na Universidade de Coimbra? Tá. Ai meu Deus. Podemos utilizar isto para controlar ataques de epilepsia, esquizofrenia, pode controlar áreas do cérebro? Sim. Controlar, é. A ideia não é controlar, portanto a ideia destas técnicas é usar a técnica para estudar o fenómeno. É mais interessante saber qual é o mecanismo que desencadeia as crises. É de uma maneira de não ter de esperar pelas crises, não é? Induzes aquele comportamento no sistema nervoso, depois tentas perceber como é que consegues controlar o equipamento, com que químicos é que pões lá à volta, o que é que se deve fazer para fazer aquilo desaparecer. De um organismo de um rato para uma pessoa ainda vai muito e não podemos testar isto em pessoas, não é? Exato, para já. A visão, eu creio que já há um voluntário da visão, isso já se fez em ratinhos, implantar fotorreceptores artificiais, no fundo estes. E os ratinhos passam a ver tudo na mesma cor, algumas sombras. E eu creio que já há um voluntário humano de quem isso foi feito e resultou. Portanto, passou de cegueira total a ver sombras. Pois, em relação... já me esqueci. Foi as proteínas, foi os nanotubos e os tumores. Isso já está a ser feito em pessoas? Creio que sim. Então, imagina... O problema é que os testes em pessoas são coisas que nunca se sabe muito bem. Eles anunciam que vão iniciar aquilo que eles chamam os estágios de estudo em humanos. Porque temos muita gente muito ansiosa por fazer a pesquisa, mas ao mesmo tempo há aquele medo de isso piorar as coisas, isso não resultar. Não, resulta. O grande problema destas coisas é que, portanto, é muito bonito uma pessoa pensar em injetos nanotubos e depois lá o liberto do cancro, mas depois os nanotubos ficam lá. Se não forem degradados, o que é que eles fazem? O que é que significa andar com nanotubos na corrente sanguínea para o resto da vida? Não há só nanotubos, há várias coisas. Portanto, com nanotubos, creio que neste momento não se está a fazer nada em Coimbra. Neste sentido, a aplicação da nanomedicina, mas faz-se com outras partículas, como partículas pequenas. A ideia é exatamente a mesma. Em vez do nanotubo, é uma partícula pequena, ou tipicamente umas bolinhas muito pequenas, uns nanoagregados, que são cobertos com moléculas interessantes.
que se usam para terapia das mais variadas coisas. Em vez de tomar o comprimido e pronto. Injeta-se aquilo, vai logo direitinho, em vez de estarmos à espera. Portanto, ter o fármaco, ter uma maneira de entregar diretamente o fármaco no sítio em que se pretende que ele atue. Outra coisa que eu não percebi dos nanotubos, quanto é que isto aquece? Pode provocar dor ou desconforto à pessoa? Não, vai aos 50 e poucos graus. Isto pode só identificar o tumor, se for grande o suficiente podemos tirar. Exatamente, pode ser usado como marcador, em vez de ser usado para terapia, pode simplesmente injetar e depois fazer um scan térmico e ficamos a saber onde é que ele está. Isto é muito engraçado porque quando falam nanotecnologia a gente imagina logo aqueles mini robôs tipo aranhas que andam por isso é verdadeiramente ficção científica. É pena, são fofinhos. O que é para mim o nanomotor? São aquelas moléculas que fazem isto. Isto é uma nanoalavanca. Eu não percebi o motor mais pequeno do mundo. Sim. Aquilo é simplesmente um nanotubo muito fininho. Mas o que é que faz? Ou é só para dizer que se fez um? É só para dizer que se fez. Porquê importar tanto o nano? Imaginemos trabalhar com partículas na escala do picómetro. Isso é abaixo do átomo. O problema é que isso já estás abaixo do átomo. Exato. Mas imaginemos, por exemplo, um eletrão. Ou uma quantidade incrível de eletrões. Para trabalharmos da mesma maneira que as proteínas que libertam, que deixam passar íons, chegávamos ao mesmo sítio, mas ainda mais pequeno. Mas não tens material para fazer isso. Tens os átomos abaixo do átomo. Temos baryons e leptons. Tens a física nuclear, é uma coisa completamente diferente. O nano acaba por ser a escala natural. O resto. Ali entre os 0,1 e os 10 nanómetros, porque é a escala dos átomos e das moléculas. Depois, abaixo disso, passas para o núcleo. Obviamente é muito mais pequeno, mas o núcleo nós já o exploramos de outra maneira. As centrais nucleares são isso, se quiseres, são... Sim, é só para femtotecnologia. Sim, mas é basicamente explorar partículas, já tirar proveito de qualquer coisa muito pequena, da energia armazenada numa estrutura muito mais pequena. Agora, entre as duas, não há. A escritora ariense Carmenzita Ferreira esteve mais uma vez presente na nossa escola para falar aos alunos do segundo ciclo do CEF e do primeiro ciclo do Externato de São Domingos da sua obra e da importância e do poder da leitura. Foi uma sessão bastante animada, recheada de canções com letras da sua autoria e músicas do professor Sócio Gonçalves, dirigidas ao público infantil, interpretadas pelos alunos do 5º e do 6º anos e pela própria autora. Informamos que está a ser preparado o lançamento do CD com tais canções. Olá, muito bom dia a todos. Uma saudação muito especial aos nossos convidados do Externato de São Domingos. Muito obrigado por terem vindo, sejam bem-vindos. E aos pais que normalmente não se deram suposto estarem aqui hoje, mas que também uma salva de palmas para eles que vieram. Sejam bem-vindos também. Esta atividade tem um objetivo principal, a interdisciplinaridade entre os conteúdos da língua portuguesa e da disciplina de educação musical. Eu queria que os meninos do primeiro ciclo e também os do segundo ciclo sentissem que a poesia é música e a música é poesia. E hoje os alunos do clube do segundo ciclo, do CEF, e por isso tivemos o cuidado de vos convidar, o Externato, porque é desde pequenino que nós sentimos o mundo que nos rodeia. Vocês ao longo da vossa vida vão sentir isso. E a poesia é o expressar os nossos sentimentos pelo mundo. E a música está interligada. Este poema fala do cão, do tigre e do melro que incomodam muito. Mas o pior bicho deles todos é o homem
porque polui o meio ambiente e corta as árvores. Era uma vez um cão, atento e caçador, ladrava ao fim sempre mexia com um latido de horror, que toda a gente dizia: sai daqui se faz favor. Era uma vez um tigre, atraente e enganador, quando saltava bateiro para espalhar o terror, os outros bichos pediam: sai daqui se faz favor. Era uma vez um cão, prudente e cantor, cantava tão mas tão alto, com empenho e fulgor, que todo o mundo ignorava: sai daqui se faz favor. Era uma vez um homem, cinto e lenhador, arrasou tantas florestas, acabou com as sombras frescas, que o mundo inteiro gritou: sai daqui se faz favor. O senhor Moço gosta muito de falar, mas não dá a sua opinião. Sem ouvir As dos outros. as dos outros também. É assim que deve ser, não é? Seguimos seu exemplo, o senhor Moço é muito belo, quer por fora ou por dentro, nós também podemos sê-lo. Se seguirmos seu exemplo, o senhor Moço é muito belo, quer por fora ou por dentro, nós também podemos sê-lo. Se seguirmos seu exemplo, o senhor Moço é muito belo, quer por fora ou por dentro, nós também podemos sê-lo. Se seguirmos seu exemplo. Carmen Zita Ferreira é natural de Orém, portanto podemos nos sentir felizes porque temos uma escritora da nossa terra, isso é muito importante. É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade Nova de Lisboa. Atualmente é técnica superior na Câmara Municipal de Orém, onde exerce várias funções na área da divisão da ação cultural na Biblioteca Municipal. Possui pós-graduação no ramo da formação educacional em cultura portuguesa contemporânea, também pela Universidade Nova de Lisboa. O seu primeiro livro foi em 2004, um livro de poesia intitulado Como vocês devem imaginar, é mesmo muito especial para mim ver as palavras que eu juntei cantadas por outras pessoas e musicadas por outras pessoas, neste caso pelo professor Jorge Gonçalves, que realmente fez um trabalho notável e que acrescentou muitíssimo aos pequenos poemas que temos naqueles 2 dias de conversa, que é uma conversa pequenina, como eu vos disse o ano passado. Então, no próximo, muito obrigada. Saímos hoje aqui enriquecidos. A presença da escritora Carmen Zita Ferreira é sempre uma presença já do clube português habitual. Ela é considerada para nós a madrinha do clube, em 2010, com a sua apresentação da obra O Bicho de Sete Cabeças, em que o clube dramatizou e realmente foi um sucesso e uma surpresa. E de qual o clube se honra, porque esta obra faz parte do Plano Nacional de Leitura no âmbito do conteúdo A Cidadania, para os alunos do primeiro ciclo e do segundo ciclo. Isto tudo começou com um desafio que a Carmen lançou o ano passado, quando esteve cá no CEF, e em que ela disse que gostava de ver os poemas dela cantados. Eu, como gosto também de musicar, não tenho muito jeito para fazer letras, mas gosto muito de inventar músicas. Lembrámos-nos então de fazer este projeto que tem já 7 poemas musicados. Assim que tivermos o que acharmos suficiente para fazer um CD,
que se pretende seja didático, como eu disse ali, não só pela literatura, pelos poemas, mas também pelo conteúdo musical, a mostra dos instrumentos tradicionais, a mostra dos instrumentos clássicos, eletrónicos, etc. Portanto, tenha que ver com a matéria da educação musical. Portanto, vamos fazê-lo sair dentro de pouco tempo. Tem sido muito interessante ver a reação das pessoas aos dois livros. O Bicho de Sete Cabeças já tem mais anos e realmente os professores, mais os que dão maior importância à cidadania e à questão da democracia e dos valores democráticos, dão muita importância ao Bicho de Sete Cabeças. O Dois Dedos de Conversa, como são histórias pequeninas, lá está, dois dedos, uma conversa pequenina em cada poema, também tem sido muito bem recebido, porque cada poema tem uma mensagem diferente, mas todas elas têm sido bem interpretadas e bem aceitas pelos alunos e pelos professores também, claro, como podemos ver aqui com estes dois poemas que foram musicados e interpretados de uma forma quase teatral. Tem sido muito interessante, realmente. E gostaste de vir ao CEF? Sim. Está bem, obrigada. De nada. Este 8º número da rubrica CEF Solidário é dedicado a mais uma visita realizada pelo Clube de Solidariedade a utentes de lares de idosos de Fátima. Desta vez foram ao lar de Santa Beatriz de Silva. O encontro com os seus hóspedes esteve mais uma vez carregado de emoções e lições aprendidas. Aconteceu na tarde do dia 25 de fevereiro, durante o tempo da atividade do clube. Os restantes membros do clube serão recebidos numa próxima visita, marcada para o dia 18 de março. O ambiente familiar de simpatia e acolhimento caracterizou logo à chegada esta visita organizada pelo Clube de Solidariedade a um lar de idosos situado em Fátima. Os 12 alunos do clube que usufruíram desta oportunidade não estavam à espera do clima de serenidade e harmonia que reinava nos espaços por onde se deslocaram até chegarem à sala de reuniões e convívio onde eram aguardados pelos hóspedes, formando um círculo de olhares sorridentes e amigos. Para quebrar o gelo, a doutora Verónica sugeriu que cada um se apresentasse e, rapidamente, uma atmosfera de familiaridade e simpatia envolveu o ambiente. Maria Albertino. Maria dos Prazeres. Maria Isabel. Olá, é a Dona Pátria. Cristina Pires, quarta classe. Então, eu sou a Verónica. E eu sou a Patrícia. E temos aqui ao nosso lado a Dona. Eu sou Fátima. Maria Fátima. Sou... Depois, reinou a alegria acentuada pela execução de algumas canções populares preparadas para a ocasião. Oh, ribeirinha da serra, o vento leva a flor, Não teria sido necessária a mediação das responsáveis e colaboradoras do lar para que uma interação frutuosa e enriquecedora acontecesse espontaneamente. Adaptado o espaço a novas funções lúdicas, enquanto corriam jogos tradicionais a revelar ou exigir destrezas e competências que só a prática proporciona e consolida, a TV CEF aproveitou para recolher testemunhos e material para fabricar esta notícia, que ficou prometida e só peca por defeito. Tão abundante e interessante foi o material gravado. Entre as surpresas que nos aguardavam, o prazer de falar com o Sr. Orlindo. Boa tarde. Boa tarde. Como é que você se chama? Eu chamo Orlindo Saraiva Martins. Orlindo? Um pouco vulgar, não? Exatamente. É o único. É o único. Então, diga-me como foi a sua vida até hoje. A minha vida foi muito prolongada, já sabia, muito longa. Eu estudei até o 5º ano, e depois estudei enfermagem, e exerci enfermagem durante uns 20 anos, mais ou menos, e depois fui puxado para a direção das casas de saúde.
que foi subdiretor da Casa de Saúde de Ilhal durante 6 anos. Depois fui para a Madeira, estive lá mais 4 anos na Casa de Saúde da Madeira, Casa de Saúde São João de Deus, e depois fui para os Açores, para a Casa de Saúde São Rafael também, como diretor. E lá em São Rafael, nos Açores, era a segunda vez que estava lá, como na Madeira foi a segunda vez também. A última vez que estive nos Açores esgotei-me muito. O serviço de escritório que eu fazia todo sozinho e era de noite, e esgotei-me, estive lá 4 anos, ainda aguentei 4 anos, mas depois estava cansado, esgotado, não dormia, e depois pedi dispensa. E depois, como não recuperava estes desgastes cerebral, fui até à Califórnia. Tinha lá muitos amigos açorianos, fui até lá e tal, e fiquei lá. Estive lá 33 anos, na Califórnia. Mais curiosidades suscitou ainda o facto de este enfermeiro ser irmão de José Saraiva Martins, o cardeal português que vive em Roma, bem conhecido por quem teve o privilégio de trabalhar com ele durante 25 anos. O seu rosto, o seu olhar e o seu sorriso, assim como os dos restantes utentes da casa, eram como um livro aberto convidando-o à sua leitura. E há livros abertos, vivos de poesia. Pode ser sobre o silêncio. É o silêncio que insiste em me rodear. Teimosamente me faz o passado recordar. Estou olhando um retrato que revela a minha infância, rindo muito num baloiço com um riso franco de criança. Era um riso de alegria e perto havia alguém que ao olhar para mim sorria. Estava ali a minha mãe. Coração. Os meus cabelos já brancos, difícil o meu caminhar. Fecho os olhos e anseio por do silêncio eu gostar. A atmosfera tornou-se tão familiar e amiga que alguns entrevistados se tornaram entrevistadores, não se saindo nada mal na experiência de trabalhar para a televisão. Como é que a senhora se chama? Olímpia de Jesus. Olímpia de Jesus. Não andava na escola? Nunca fui à escola. Nunca fui à escola. Mas sei ler e escrever. Mas aprendeu? Sozinha. Não foi na escola de adultos, não. Eu sou de freguesia de Carregueiros, Concelho de Tomar. Andei sempre na escola, na fábrica de fiação de Tomar. Não sei se conhecia, mas andei na escola. Aqui há quanto tempo? Foi em 1933 que eu nasci e depois veio dessa vida. Está aqui há quanto tempo? Aqui, estou ainda não há um mês. É uma família. É verdade. É uma família. E ajudamos uns aos outros. A minha infância foi assim um pouco dolorosa. Criámos 11 irmãos. Ajudei muito os mais novos, que ganhei amizade como se fossem filhos. E tudo se passou. Fui para o Brasil, eles já estavam lá. Só agradeço a Deus tudo aquilo que tenho e tenho tido. Os pais que tive, o marido que tive e os filhos que tenho. Estou perto de Nossa Senhora, não quis ir para a Casa da Misericórdia, porque de lá para a Capelinha... Já não podia vir a pé. Já não podia vir a pé. E a minha sobrinha dizia assim, tia, mas alguém a leva lá. Isso é uma vez ou outra. Eu também, quando morava lá para lá da Ortiga, também vinha, mas Deus sabe de que maneira. Enquanto a gente pode é uma coisa, quando não pode é outra. Portanto, continuo a dizer que tenho sido muito feliz. Muito obrigada. Não tenho que agradecer, eu sou muito amiga de falar, apesar de estar rouca e tudo, mas falo muito. Cantar já não canto. Pois. Portanto, que conselho é que gostaria de dar aos jovens de hoje? Eu dou o conselho que eles estão agora num ponto onde há tudo, porque antes não havia a escola primária, mas quando foi para o nosso bairro, já eu tinha 15 anos. Por fim, quisemos saber qual era o segredo para criar um ambiente tão agradável partilhado pelos utentes desta casa que, além do respeito e da capacidade de aceitação e compreensão de si mesmos e dos outros, evoca um clima de jovialidade e uma partilha fraterna de vida comunitária. O segredo encontra-se nas palavras espiritualidade, humanidade, respeito pela dignidade da pessoa humana. Este lar é caracterizado essencialmente pela proximidade do santuário e pelo cariz concessionista e pelo valor que se dá à espiritualidade, né? Pelo menos as pessoas procuram este lar precisamente por isso, pela proximidade do santuário e por toda a espiritualidade que é vivida neste mesmo ambiente. Depois, uma característica fundamental do lar é também a nossa formação que nós temos em humanitude. Baseia-se essencialmente no toque, na palavra, na verticalidade. E as visitas que fazem ao lar são benéficas para os idosos ou nem por isso? É assim, as visitas são sempre benéficas, têm de ser com peso e medida. Traz dinamismo, traz conversa, traz atividade e acho que é ótimo.
Logo a seguir à pausa letiva do Carnaval, os alunos do 8º ano realizaram uma visita de estudo a Tomar e a Santa Margarida. Essa saída da escola serviu para aprender a valorizar conteúdos programáticos das disciplinas de História e de Ciências Naturais. A visita do Convento de Cristo em Tomar foi feita no âmbito da disciplina de História do 8º ano. Permitiu-nos conhecer um pouco mais a arquitetura do estilo manuelino em Portugal, sobretudo nos séculos XVI. E também tivemos uma pequena experiência dinâmica em que tivemos o prazer de nos tornar madrinhas templárias. Através dessa experiência, podemos comprovar os princípios em que eles viviam e desempenhavam as suas tarefas e ainda a importância que eles tiveram e abrangeram a sobrevivência da independência do nosso país. Durante esta visita de estudo, também visitámos o borboletário tropical do Parque Ambiental de Santa Margarida. Descobrimos que as borboletas têm escamas nas suas asas e que nem todas têm tomba. Vimos ovos depositados nas folhas de plantas, a partir dos quais nascem as lagartas com formas curiosas. No corredor da sala de professores, quem se dirige para o aula de 2º e 3º ciclos já terá reparado nos vasos diferentes e bem engraçados que estão à janela. São os ecoterrários, preparados por alunos do Ecoclube como forma de estudar os ecossistemas terrestres e também como sugestão de decoração que todos podemos ter em casa. No Ecominuto de hoje, vamos conhecer um pouco melhor estes verdadeiros ecossistemas naturais. O ecoterrário é um sistema ambiental reutilizável e renovável. Exemplificar como as pessoas que vivem em prédios poderem plantar algumas plantas ou então produtos alimentares e para estarem mais perto da natureza. Pode ser usada como um meio criativo em prédios que ajuda na recriação de um sistema. Vamos ver agora se alguns destes elementos do Ecoclube conhecem as espécies plantadas. É sabinheira, Arroz selvagem, musgo, Relva, alicate e suculenta. alfazema. É um feto e estas bolinhas amarelas são esporados. No dia 13 de fevereiro, último dia de aulas antes das férias do Carnaval, o Parque da Zona Norte de Almeirim acolheu a final regional do corta-mato de desporto escolar. Participaram 2.500 atletas de 70 estabelecimentos de ensino. E pela 7ª vez, o CEF esteve lá e esteve bem representado. No dia 13 de fevereiro e pelo 7º ano consecutivo, o aprazível espaço do Parque da Zona Norte de Almeirim acolheu a final regional do corta-mato de desporto escolar de Alzíria e Médio Tejo. Eu sinto-me nervoso porque vou estar agora a correr com muita gente, mas espero conseguir ganhar. Estou nervosa porque vou correr contra meninos do 5º ano e não sei, e espero ficar num bom lugar. Este evento trouxe à cidade mais de 3.000 visitantes na manhã de sexta-feira, onde para além dos 2.500 alunos de cerca de 70 estabelecimentos de ensino que participaram na prova, somam-se os professores e muitos familiares que acompanharam os jovens atletas a Almeirim. Este evento reuniu os apurados da atividade interna, realizada em cada escola da área de coordenação local do desporto escolar de Alzíria e Médio Tejo, e tinha como objetivo, para além de mais um momento de verdadeiro convívio desportivo, o apuramento para a final nacional de corta-mato escolar nos diversos escalões.
A nossa escola fez representar com 41 alunos nos escalões de infantis, iniciados, juvenis e júniores, masculinos e femininos. É de destacar a participação de todos e o excelente resultado obtido pela nossa equipa de iniciadas femininas que alcançou o 3º lugar. Nós três e a Leslie, que anda por aí, ganhámos o 3º lugar por equipas femininos. Foi bom ter representado o CEF, foi um orgulho, foi uma experiência ótima e espero voltar a repetir. Para mim foi importante esta experiência porque através do desporto escolar conseguimos representar o CEF noutro lugar e com outras escolas na competição e divertimos muito não só na competição como fora dela porque convivemos com diferentes pessoas. Ao sairmos daqui para ir conviver com outras pessoas e também para competirmos com outras escolas, fazemos novas amizades e também eu acho que foi uma boa experiência porque conseguimos fazer novos amigos, divertimos-nos. Eu penso que o desporto escolar é importante para adolescentes porque muitos ficam agora, hoje em dia, ficam presos às tecnologias e o desporto é um exemplo que podemos conviver e tornar-nos saudáveis. Utilizámos aqui espetaculares imagens aéreas publicadas no portal YouTube pelo município de Almeirim, a quem agradecemos. Neste número do Baú das Memórias, vamos com o professor Francisco Mendes deixar-nos convencer com uma página de publicidades originais dos alunos do 11º ano de 1997. Maintenant une page de publicité. Si vous voulez être la plus belle, utilisez la sophistiquée moderne mousse à cheveux. Lily la mousse. Bonjour. Que désirez-vous? Moi aussi. Radical. Si vous n'êtes pas satisfait, si vous rêvez d'être un vrai homme, si vous voulez vraiment vous sentir bien dans votre peau, eh bien, venez à Faute à Moustache. T'as pas une serviette hygiénique? Quoi? Une serviette hygiénique? Ça se vend encore ces trucs-là? C'est du temps de nos mémés. Mais alors, comment fais-tu? Je vais te montrer l'invention du siècle. Tu as fait raison. Il dure 1 mois! Quoi? 1 mois? Alors, tu aimerais être comme moi? Le support qui fait la différence. Texte page, carré tout. Fatima, lire. Rapidement. Rapidement. Première classe à Grégory.
Chique é uma bela ideia que eu disse. Respondendo a um pedido das instituições responsáveis pela organização da Caminhada Corrida da Paz, amanhã, dia 2 de março, às 13 horas, terá lugar no auditório uma breve ação de promoção e divulgação da iniciativa. Estarão presentes alguns ilustres personagens do desporto nacional que vão dar a cara pelo referido evento. Estão convidados a participar todos os alunos e professores, especialmente os do ensino secundário. Para o próximo programa, prevemos notícias e reportagens sobre um dia da internet mais segura 2015, para o qual decorreu no dia 26 de fevereiro no auditório do CEF uma ação de sensibilização intitulada Campanha de Ódio Online, promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude de Santarém. A ação destinou-se aos alunos do 7º ano e do ensino profissional e contou ainda com a presença dos alunos da Universidade Sénior. A atividade desportiva denominada Mega Sprint, Mega Quilómetro, Mega Salto, que se realizou no dia 25 de fevereiro no estádio de Fátima. Esta atividade tinha estado prevista para o dia 13, contando com a presença de Nelson Évora, mas foi adiada devido às previsões de mau tempo para Fátima nesse dia. De sublinhar que decorreu no dia 26 a fase distrital do Compal 3x3, o CEF participou nos escalões juvenis e júniores. A equipa de juvenis femininas classificou-se em segundo lugar, ou seja, são vice-campeãs distritais. Uma visita de estudo dos alunos do 10º I no dia 25 de fevereiro ao Mosteiro de Batalha no âmbito da disciplina de História e História da Cultura das Artes. A visita de estudo do 7º ano a Lisboa no dia 27 de fevereiro no âmbito das disciplinas de História e de Português para assistir à representação da peça de teatro O Cavaleiro da Dinamarca, de Sofia de Mello Brynner Anderson, e também para visitar o Museu Nacional de Arquitetura. Teremos ainda a participação na fase distrital do Parlamento dos Jovens, em que estão envolvidos 2 grupos de alunos da nossa escola. E falaremos também de uma série de sessões de triagem de saúde oral destinadas aos alunos do 3º ciclo, que vão decorrer no dia 3 de março. Mais atividades se anunciam já para o final deste período, como uma visita de estudo do 9º ano à Assembleia da República e ao Museu da Eletricidade, em Lisboa. E a participação do CEF no projeto Namorar com Fair Play, promovido pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude. Com esta breve apresentação de um rico cartaz de atividades, terminamos este noticiário da TV CEF, o 10º deste ano letivo de 2014-2015. Muito obrigado por terem estado connosco. Podem acompanhar a vida do CEF através do nosso site, do Jornal Escolar InfoCEF, do Facebook e aqui no portal YouTube, onde encontrarão facilmente todos os programas da TV CEF e outros vídeos por nós realizados. Contamos voltar daqui a 15 dias com um novo programa. Até lá, os nossos saúde e felicidade. Centro de Estudos de Fátima, ano letivo 2015-2016. Estão abertas as inscrições para os alunos do 5º ao 12º anos e ensino profissional, e este ano também com a novidade da abertura de inscrições para os alunos do 1º ciclo. Inscreve-te e vem fazer parte da grande família do CEF.